Muito bem, e hoje eu estou aqui para um bate-papo super especial com o senador Álvaro Dias. Senador, todo mundo já te conhece como senador e por isso hoje o programa Dicas vem até você. Hoje ele está em Maringá, né, cumprindo a agenda aqui de compromissos, visitando a família. E eu quero bater um papo com você diferente. Eu quero falar um pouquinho hoje, não sobre o político, mas sobre a sua pessoa, sobre a sua trajetória. Falando em Maringá, onde tudo começou, foi aqui em Maringá? Eu cheguei em Maringá primeiramente, um abraço a todos, né? Estou aqui para a formatura, duas grandes formaturas, né? Para a Ninfa Geral da Unicesumar. Eu cheguei aqui com 10 anos de idade, meu pai chegou bem antes, né? Meu pai chegou em 1938, quando não existia Maringá, só existia Londrina, né? A jardineira, à época era jardineira, chegava em Londrina e depois, no lombo de burro ou de cavalo, chegava-se a Maringá por picadas. Em Mandaguari tinha lá uma pensão onde os vendedores de terras, né, os corretores de terras se hospedavam, né? E aqui em Maringá ia até o Maringá Velho. E a partir dali os corretores levavam os compradores, né? E o meu pai foi levado até essa região, passando ali pela Universidade de Maringá, avançando mais, lá na Cidade Nova, que foi a área que ele adquiriu. Ele disse que comprou aquela área, 105 alqueires à época, preço de banana, porque era uma selva só, não é? O pessoal dizia que era muito perigoso, que só tinha onça, etc. E ele até viu uma onça lá quando foi visitar a área. Ele comprou porque soube que ia passar o trem, e realmente a linha de trem passou por aqui, né? Ali, onde nós chamamos de Vila 7, né? E no meu tempo de jovem era a Vila 7 ali, onde eu jogava futebol, inclusive com um time chamado Volcart, né? Eu jogava futebol lá. E também tinha água, então ele comprou aquela área em 1938 e aos poucos ele trabalhou, formou, e quando já estava o cafezal, né, um mar verde de café, aí ele trouxe a família de Quatá, no estado de São Paulo. Então eu cheguei aqui com 10 anos, caminhei aqui com os pés descalços da infância. Tem muitas lembranças bonitas aqui de Maringá, né, senador? Sim, é inevitável relembrar os fatos ocorridos durante a infância e a juventude, né? Eu fiquei aqui, morava à noite, como a gente morava na fazenda, né? Chamava Fazenda Diamante, estudava à noite, aqui, no ginasial ou no ginásio marista, né? É Tiradentes, né? Ali, Avenida Tiradentes, né? E durante os 2 primeiros anos, aliás, quando eu cheguei, estudei primeiro o primário, lá no grupo escolar Dr. Rodrigues Alves. A minha professora era Maria José Bossolan, então lá no Rodrigues Alves. E estudei os 2 anos de primário lá, terceiro e quarto ano do primário. E depois eu estudei o ginasial os 2 primeiros anos em Botucatu, no seminário. O sonho da minha mãe era ter um filho padre, então nós em 4 irmãos fomos para o seminário. Infelizmente ninguém atendeu o sonho dela de ser padre, né? Aí eu voltei para o ginásio de Maringá, terceiro e quarto ano do ginasial no ginásio de Maringá, depois Escola Técnica de Comércio. E aí era à noite, então eu vinha de bicicleta, né? Da Fazenda Diamante e ficava à noite aqui no edifício Bandeirantes. Meu pai era o proprietário do prédio do edifício Bandeirantes. Era um edifício do meu pai. Avenida Brasil, se não me falha a memória, né? Nessa via principal. E eu ficava lá à noite, né? Tinha um quarto lá e dormia lá. E depois, durante o dia, ia de novo para a fazenda. Ajudava um pouco, né? Na colheita de café, ou enfim. Dormia um pouco debaixo do pé de café, mas ajudava também. Toda vez que você retorna para Maringá,
não tem como lembrar da infância, dos momentos que passaram ali com o papai, com a mamãe. Faz falta, né? Faz falta. E do futebol, né? Eu sempre muito apaixonado pelo futebol. Então, a gente jogava lá na própria fazenda e recebia lá alguns times aqui da cidade para jogar. Até que me convocaram para vir jogar aqui no Guarani. O técnico do time se chamava Zé Preto, né? Então eu tenho a recordação do tempo do Guarani primeiro, em que eu jogava aqui o campeonato varziano de Maringá, eu era ainda garoto. Depois, aliás, o campeonato varziano era na Volcar, no Guarani eu era mais novo, né? E eu saí de Maringá para estudar, fui estudar em Londrina, na época ainda não era universidade, mas aqui em Maringá só tinha o curso de economia ainda, não é? Eu inicialmente pretendia fazer economia e me preparava para o vestibular, de repente deu um estalo e eu falei, eu vou estudar lá em Londrina, que tem outros cursos e tal, acabei indo para Londrina. E lá, né, cursou o curso de História. Como que foi a sua trajetória ali? Como que você entrou na política? Em Londrina fui fazer faculdade e logo me chamaram para o centro acadêmico. Chamava Diretório Acadêmico Rocha Pombo, né, da Faculdade de Filosofia da Universidade de Londrina. E eu passei a ser secretário no primeiro ano e já no segundo ano me convocaram para ser presidente. Aí houve uma disputa, eu concorri e ganhei a eleição para a presidência do centro acadêmico. E aí começa uma história política, porque eu tinha sido convidado inclusive para ir para Curitiba, para integrar a direção da União Paranaense de Estudantes, mas eu não quis, fiquei em Londrina e a partir daí uma repórter da Rádio Paiquerê um dia veio me entrevistar e diz, olha, você tem uma voz para a rádio, você não quer trabalhar na rádio? Eu quero, preciso trabalhar, né? Então, e fui trabalhar na rádio, então passei a escrever noticiário e apresentar noticiário, depois fui apresentando outros programas. Aí depois fui para outra emissora de rádio que tinha um cast de rádio-teatro, né? A Rádio Atalaia, então passei a trabalhar como rádio-ator também, além de redigir até uma novela, né? Para a Rádio Atalaia, Mansão do Ódio, que exportava inclusive, para outros estados. Aí acabei num evento na faculdade, uma solenidade, inauguração de uma biblioteca, eu fui me pedir para ser o orador dos estudantes, eu estava discursando, os políticos começaram a ingressar e eu passei a fazer um discurso muito crítico, e aí o diretor da faculdade era também político, o professor Gabardo, aí ele veio e disse, olha, você vai ser meu candidato a vereador. Você está maluco? Eu falei, você está maluco? Não vou, minha família não gosta de política e não vou ser político não. E depois eu não me lembrava mais disso, mas ele se lembrou. Chegou o ano da eleição, ele veio me chamar. Eu disse, não, eu não posso ser candidato em Londrina porque meu título de eleitor é de Maringá. Meu título de eleitor era aqui de Maringá. Aí eu transfiro. Eu falei, mas já passou o tempo de transferência. Não, eu dou um jeito. E aí eu falei, então tem que pedir pro meu pai, vai lá pedir pro meu pai. Teve isso também, com 23 anos, você sempre honrou, né? Pedido do pai. Isso é muito importante. Isso serve também para as famílias que estão nos assistindo, que hoje os jovens não escutam os conselhos do pai. E você ali com 23 anos ainda pediu para pedir a permissão do pai. Na verdade eu tinha 22 anos na eleição, né? Depois eu assumi com 23. Então ele pegou o carro, vamos lá. Chegou aí e falou com meu pai. Aí meu pai olhou para mim assim e diz, olha, eu não vou proibir você de ser aquilo que você quer, não vou proibir você de ser candidato, porque mais tarde você pode dizer que não foi aquilo que queria ser, porque eu não deixei. Ele falou, mas muito cuidado, que eu já vi político ir à falência, né? É uma pena que ele não está vivo, porque senão ele ia ver muitos políticos ficando rico e indo preso, né?
ficando rico e indo preso. Essa é a grande diferença, né? Mas ele me viu governador, depois me viu ainda senador, né? Com 23 anos, então, você assumiu lá como vereador em Londrina e 4 anos depois você fez uma votação recorde como deputado. Como que foi isso? 4 anos depois eu fui deputado estadual. E depois mais 4, aí eu fiz a votação recorde, a maior votação proporcional do Brasil, né? Para deputado federal. Eu cheguei a fazer 10% dos votos do Paraná para deputado federal. Até hoje ninguém fez, né? Então... E depois eu fui deputado federal mais uma vez e aí senador, né? Derrotando o Ney Braga, que era governador na época, né? Que era o grande líder do estado e considerado assim imbatível. E eu, ainda muito jovem, acabei candidato e venci as eleições, né? Depois fui governador. E aí fiquei 8 anos fora, eu completei o mandato de governador, né? Não renunciei para disputar o Senado. Aí depois voltei, disputei a eleição em 98 para senador e voltei. Aí cheguei aqui em Maringá e meu pai falou assim, meu filho, você não acha que tem político demais? Eu falei, eu acho, eu vou tentar diminuir. Estou tentando, né? Desde 99, reapresento um projeto que reduz o número de senadores em 1/3, né? Ao invés de 3 por estado, seria 2 por estado. Reduzindo deputados federais também. Enfim, desde 99 eu venho tentando atender o meu pai. Uma trajetória linda, uma história muito bonita. Hoje, atualmente, com a esposa, filhos, como que é essa convivência? A esposa apoia? Como que funciona? Apoia, mas pede muito para deixar a política, né? O desejo da família é que eu deixe a política. Eu vou dizer uma coisa que ainda não disse, nunca disse. Na eleição passada, a família diz, você não vai ser candidato ao governo. Você não será candidato ao governo, nós não queremos que você seja candidato a governo. Talvez o trauma dos meninos quando eu fui governador, né, o Álvarozinho nasceu quando eu era governador, a Carolina tinha 2, 3 anos. Né? Então, aquele trauma da infância talvez pesou. Não, governador nós não queremos que você seja. Aí tinha aquela cogitação de ser candidato a presidente da República. Aí o meu filho um dia falou, em nome da família, se você quiser ser candidato a presidente da República, seja. Você perde a eleição, escreve um livro e volta para casa, abandona a política, né? Aí eu disse a ele, e se eu ganhar, né? Aí vai ser pior, ele falou, aí vai ser pior. Enfim, a família gostaria que eu deixasse a política, né? Porque há um sofrimento, ainda mais agora com as redes sociais, né? Essa inversão de valores machuca demais. A inversão de valores contamina a política brasileira, né? Aliás, a política é um chão minado da inversão de valores. Aos que não merecem, galgam altos postos, os que merecem, ficam para trás. Sabe? Às vezes você faz exatamente aquilo que o cidadão quer. Aí você é honesto, você abre mão de todos os privilégios. Meu caso, me perdoe, mas eu tenho que dar um exemplo, né? Então, vou dar o meu próprio. Eu abri mão da aposentadoria de ex-governador do Paraná. Eu teria recebido, nesses 29 anos, 11 milhões, mais de 11 milhões de reais. Eu abdiquei disso, eu renunciei isso, em respeito às pessoas que acreditam em mim. Eu não recebo auxílio moradia. Já durante todo o tempo que eu estou lá, não recebo auxílio moradia, que hoje é de R$ 5.500 por mês. Mas não moro também no apartamento do governo. Eu moro num hotel, pago as minhas contas. Eu não recebo a chamada verba indenizatória, que é para pagamento de despesas no exercício do mandato. Então, eu uso o meu salário de senador para bancar o meu próprio mandato. Pagar as minhas despesas de viagem, pagar escritório em Curitiba, pagar todas essas despesas que normalmente você tem, até mesmo para ter uma rede
social, né? Para ter um site, você tem lá um provedor que custa dinheiro, então, tudo isso é do bolso. Então é evidente que quando alguém fala assim, político ganha rios de dinheiro, me revolta. Nós não somos iguais, não somos todos iguais. Tem que se estabelecer a diferença, está certo. Alguns políticos ganharam rios de dinheiro e estão sendo presos. Estão sendo presos. Então vamos distinguir bem, vamos valorizar aqueles que se comportam, não é? Então, mas esta realidade leva a família, pela incompreensão, pelas injustiças, pelas traições, pelas tensões, pelo sofrimento natural da atividade muito exposta, né? A família gostaria que eu abandonasse a política. Isso, uma vez eu cheguei a abandonar. Eu peguei o carro em Curitiba e vim a Maringá. Depois que eu deixei o governo, eu vim aqui e disse para os meus pais, eu vou realizar o sonho de vocês, eu vou deixar a política, né? E peguei o carro e fui para a praia. Aí recebi um telefonema do então ministro Sérgio Mota, né? Que era do PSDB. Ele falou, venha para Brasília que nós queremos falar com você. E aí voltei, né? Cheguei lá, o presidente Fernando Henrique fez um apelo para eu ingressar no PSDB da época e tal, e queriam que eu fosse candidato a governador. Aí acabei sendo candidato a senador, isso foi em 98. Não fui candidato a governador, fui candidato a senador e retomei a trajetória e hoje eu estou aqui cumprindo esse 4º mandato de senador, né? O primeiro foi metade, porque aí eu fui para o governo. Aquele que eu derrotei, o Ney Braga, foi a metade, aí eu fui para o governo. E hoje, eu tô no 4º mandato, que vou completar, daqui 3 anos termina. Álvaro, tem netos? Tenho sim, e maravilhosos, né? Que é uma alegria tenho vários netos aí já. E projeto, então, para lançar um filho, a esposa, para ingressar aí na política, então não tem essa possibilidade? Eu nunca estimulei. O meu filho é muito assediado, tem o meu nome, já está com 30 anos, tem preparo, é bastante estimado pelas pessoas, então tem jeito. Ele diz o seguinte, eu não gosto da ideia de usar o nome do pai, né? Então, se um dia meu pai parar e eu me sentir preparado e com vocação, eu posso ser. Mas eu não concordo com esses políticos que lançam filho, lançam esposa, lançam... Ou seja, eles já criaram os princípios. A familiocracia, né? A familiocracia. Então ele não concorda com isso. Nós temos a familiocracia hoje preponderando no país, né? Infelizmente, né? O presidente da República elege todos os filhos, a ex-esposa, agora parece que vai de novo a ex-esposa, todos os filhos, enfim, é a familiocracia. O meu filho não gosta disso. Que bom, que bom. Álvaro, para a gente finalizar, você se divide em vários Álvaros, né? O Álvaro aqui de Maringá, o Álvaro de Londrina, o Álvaro do nosso Paraná e do nosso Brasil. Então eu queria que você deixasse uma mensagem agora para os maringaenses. Bem, pessoal, olha, Maringá é a cidade do nosso coração, né? Todos sabem disso, ou pelo menos uma boa parte que acompanha a minha vida sabe disso. Aqui eu disse já, né, caminhei com os pés descalços na infância, não nasci aqui, mas sou cidadão daqui, porque recebi um título de cidadão honorário de Maringá e, na verdade, nosso coração está por aqui, né? Eu quero que você agora, Álvaro, deixe uma mensagem para os nossos paranaenses. Olha, muito obrigado a você, né, por essa oportunidade, muito obrigado aos que me apoiam sempre. E dizer, olha, vamos continuar acreditando no Brasil, um país extraordinário. O problema são os governantes sempre, não é? Não estou dizendo agora ou antes. Tem sido historicamente os governantes se constituindo no problema, porque nós temos um território extraordinário, temos uma população extraordinária, temos Constituição, enfim. O problema é a ausência de governantes capacitados para acabar com a miséria que existe nesse país, porque
a miséria é o inimigo mortal do homem. Mas é bom dizer, mais miseráveis do que os miseráveis são os governantes que não conseguem acabar com a miséria. Muito obrigado, um abraço a todos.